Eu sou Celaine Refusco, eu sou artista visual, eu moro em Pomerode, nesse lugar, que é um pouco longe de tudo, isso é importante para mim. E tenho conseguido usar esse espaço como um ateliê onde eu consigo fazer meu trabalho, que de alguma maneira está muito conectado com o ambiente e que esperou bastante tempo para ser feito, né? Um trabalho que foi atrasado e agora encontra esse lugar para acontecer e acontece. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, comecei a trabalhar com tinta e com lápis e eu sempre trabalhei, né? Eu sempre usei desenho como um jeito de entender o mundo, como um jeito de expressar. Quando eu entro na universidade, eu sabia desenhar mais ou menos como eu desenho agora. O meu traço é parecido, ele é mais maduro, ele é mais rápido. Na universidade eu começo a descobrir exatamente essa questão da potência da voz. Começo a conhecer outros artistas. E aí, nesse momento, eu fiz pequenas exposições, ganhei salões, tive um primeiro prêmio que foi super legal, foi um grande incentivo e logo depois eu entrei nesse mundo têxtil e isso ficou guardado, assim, né? Eu fiquei muitos longos anos sendo designer e depois me envolvi com a educação, inventei a Orbitato, que foi uma experiência belíssima, né? Uma experiência social muito importante e que contava com muitas das minhas habilidades, assim, inclusive as habilidades de artista. E enquanto isso, eu ia fazendo meu trabalho em pequenos caderninhos, em anotações ou em pensamento, até chegar o momento em que eu paro com as outras coisas e falo, agora eu serei apenas artista, então, agora eu sou apenas artista. Rios Voadores foi o interesse que eu tive quando eu descobri esse fenômeno. Ele é um fenômeno geográfico que acontece no Brasil. Se pode falar que existem rios voadores no mundo, mas existe um grande rio voador, que é o rio voador que se cria na Amazônia. Além da evaporação, a água faz um outro caminho que é transpiração, né? Ela passa através das árvores e ela é exalada pelas árvores, assim, quase como um suor vegetal. E se acumula água na parte de cima do dossel da floresta. O dossel é a cobertura das árvores olhado de cima e os rios voadores ficam sobre isso. E depois essa quantidade de água vem flutuando continente abaixo, apoiado na Cordilheira dos Andes, que funciona como um anteparo, e a água as nuvens, né, vêm deslizando ao longo da cordilheira e chovem o continente todo. Quando eu descobri que esse fenômeno existia, eu fiquei muito emocionada e procurei saber mais sobre ele, entender um pouco mais, e me pareceu que é um sistema tão grande que a gente quase não conseguiu entendê-lo, né, e que envolve todos esses biomas e todos esses animais e todas essas vegetações e agora as populações. Então, falhas que a gente vai promovendo nisso, como, por exemplo, queimada de floresta, retirada de floresta, substituição de floresta por rebanhos, né? por pasto para rebanhos, vão danificando esse sistema. Então, quando a gente tem, por exemplo, anos de seca no Paraná, ou tem lugares onde chove demais, ou outros lugares onde chove de menos, isso vai acontecendo porque esse sistema todo equilibrado deixa de estar em equilíbrio, ele começa a se romper, começa a criar falhas, e essas falhas vão ser muita chuva, pouca chuva, muito estio, e aí eu acho que isso é um assunto incrível para as artes plásticas. Então, é um assunto incrível que tem que ser visto por todo mundo, de todas as perspectivas, e que a gente deveria entender o que é esse sistema intacto para poder cuidar dele. Para mim, como artista visual, ele ficou importantíssimo e eu senti vontade de pintar. E eu pintei esse fenômeno em 3 registros diferentes. Naturalmente, eu me deixei encantar pela ideia desse sistema planetário,
funcionando de uma maneira plena, intacta e pensando na beleza que está relacionada com isso. É uma beleza de equilíbrio vegetal, animal e da confluência de todas essas formas de vida. São muitas formas de vida aliançadas para que isso aconteça, né? Não é só uma árvore que eleva a água, é todo um grande ciclo, é um ciclo gigantesco que permite que isso aconteça, cheio de insetos e animais e pássaros e peixes e águas e pessoas, inclusive, né? A gente tem uma série de pessoas que são convergentes com esse sistema e que apoiam o equilíbrio dele, né? A gente tem os povos originários que fazem parte disso. Então eu pintei isso, essa pintura aconteceu em óleo, em formatos grandes, como eu esperava muito por fazer, eu sempre desejei trabalhar com formatos grandes e trabalhei de uma forma muito poética, me permiti fazer coisas muito diferentes, porque eram as coisas que eu tinha vontade e achei que depois de esperar 40 anos para poder pintar, eu podia fazer o que eu tinha vontade, não precisava seguir nenhuma regra, nem da pintura, nem de nada, né? Então trabalhei com pinceladas grandes, com pinceladas pequenas, com uma tinta muito fluida, uma tinta muito espessa, misturei tudo, fiz experiências. Eu acho que ele é um trabalho muito experimental. Também achei importante falar deste fenômeno do ponto de vista do dano, né, do que não funciona, do que está quebrado, do que está machucado. Então eu fiz um grupo de telas que são muito pequenas, muito pesadas, porém muito pequenas mesmo, são coisas, tem uma que é de 10 por 10 centímetros, assim, uma tela mínima, que pesa muitas toneladas, e esse é um trabalho que mostra a terra nua, a terra queimada, a terra arada, no mau sentido, a terra rasgada, a terra ferida e só a terra. A terra nunca fica nua por conta própria, quando a terra está nua, é porque a gente fez alguma coisa, sozinha. Raramente acontece de a terra estar nua sem uma intervenção humana. Só se tiver um deslizamento, mas é uma coisa eventual e logo ela vai se cobrir de novo de verde, porque ela estará saudável quando ela está protegida, né? A terra sempre se veste de verde, vamos dizer assim, se reveste de verde. Então a terra nua é um sinal franco de doença e eu associo a doença da terra às nossas tantas doenças culturais Então, é um pequeno grupo de trabalho que fala da dor, que fala dos hectares de floresta queimadas, que fala da floresta arrancada, da floresta morta, né? E eu não podia deixar de falar, não podia falar só o lado bonito, né? E fiz uma terceira pesquisa de pintura, e daí é um trabalho muito de pesquisa, é um trabalho muito novo. Eu fui chegando a ele porque eu percebi o meu interesse por olhar através das coisas. Eu gosto muito de olhar através das coisas e tentar ver mais longe, fazer o olho passar por buraquinhos, por exemplo, quando a gente vê as árvores, vê uma trama de árvores, se a gente aprofundar o olhar, a gente vai conseguir ver uma coisa atrás disso, talvez o céu, talvez um outro grupo vegetal, talvez uma cidade, talvez umas pessoas. E eu fui percebendo que eu gostava de fazer o olho atravessar por lugares, assim. Eu acho que olhar através permite que a gente veja além, que a gente exercite este olhar além, né? O nosso olho é um instrumento ultra potente, assim, ele tem condições de colocar o foco em muitos lugares diferentes, né, onde a gente quiser. E eu acho que socialmente a gente vive uma sociedade onde o nosso olhar está sempre muito perto, né? O nosso olhar acaba aqui, na tela, na primeira coisa, no primeiro plano, né? E tem muitos planos de informação, além disso, que a gente vai perdendo. Então, eu parti dessa ideia de olhar através, experimentei muitos suportes, mas encontrei um suporte que eu gostei muito de trabalhar, que é o tule, né? Que é esse pano de mosquiteiro, que as pessoas lembram. Comecei a trabalhar com isso, comecei a trabalhar com tintas sobre ele. É um trabalho difícil de fazer, é um trabalho sofrido, é diferente do outro, que é um trabalho fluido e que acontece facilmente. E eu acho que esse dolorido da execução combina com o dolorido da sensação. E nesse grupo de trabalhos com essa base de tule, eu pintei corpos humanos, fazia muito tempo que eu não pintava figuras. Foi um grande prazer.
apesar de eu estar fazendo uma representação da dor, foi um grande prazer voltar a pintar corpos. O humano que eu escolhi representar é um humano subjugado, dolorido. Eles estão todos apresentados nus, com muitas cores de peles diferentes, né? Procurei apresentar essa ideia das tantas peles sofridas que a gente tem no meio disso. E eles estão sempre mostrados, quase todos estão na horizontal. E aí eu mostro isso, eu mostro corpos, porque eu acho que a humanidade é o ser vinculante entre essa estrutura que funciona muito bem com essa estrutura danificada. No meio tem essa humanidade que faz isso acontecer. Rios voadores é um assunto que vai durar muito tempo na minha pintura. De qualquer maneira, é um trabalho que me fez aprender muito sobre esse acidente geográfico, sobre a maneira como a humanidade se relaciona com as coisas que conhece, que não conhece, e sobre como a natureza funciona e a nossa interação com a natureza. Eu acho que a natureza é Deus, e eu acho que eu falo no meu trabalho sobre isso, e eu acho que eu gosto muito de ter descoberto essa possibilidade de falar da coisa intacta, quase como uma reverência, como uma celebração da potência da vida. E eu acho que é inexorável neste momento falar da decadência, porque a gente está vivendo a decadência. Então, eu acho que por muito tempo meu trabalho vai ter duas faces, porque essas duas faces estão evidentes no mundo que a gente está vivendo.